Feche teus olhos, coloque tua mão em teu coração. Pai da glória, nós dependemos de Ti em todas as coisas, dependemos do mover do Teu Espírito, dependemos sim da ação, da revelação da Tua Palavra. Pedimos que Tu venhas sobre nós nessa noite de uma maneira poderosa, Pai. Venha nos edificar e venha nos alimentar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós adoramos a Ti no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Que o Teu galardão seja dobrado, meu filho. Em nome de Jesus. Declaro unção dobrada sobre a tua vida. Abra sua Bíblia no Salmo 32:8. Vamos partir essa ministração dessa noite nesse versículo aqui muito importante. Salmo 32:8. Diz a palavra: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Uma vez mais, coloque a mão em teu coração e diga assim: Senhor, fala o meu espírito nessa noite. Eu quero ouvir a tua voz. Tira toda distração e que o meu espírito esteja ligado contigo nessa noite. Em nome de Jesus. Amados, eu quero começar essa ministração nesse versículo aqui, trazendo a você a importância de termos realmente uma vida guiada totalmente pelo Senhor. Se existem duas coisas que nós temos que experimentar na nossa caminhada com Deus, isso tem que ser em toda a nossa vida cristã. É a experiência profunda, real, da proteção do Senhor em todo o tempo sobre as nossas vidas. E a bênção do Senhor, na verdade, ela tem que nos acompanhar. Agora, nessa semana que passou, nós somos muito enfáticos, tanto na parte da manhã lá com os líderes, também na reunião da noite lá do Silce, a importância de vivermos debaixo da bênção do Senhor de maneira constante em tudo. Porém, a bênção do Senhor, ela está condicionada na nossa vida. Quando você lê lá Deuteronômio 28, verso 1 e 2, fala claramente que a bênção do Senhor, ela corre, ela nos persegue, mas eu tenho que preparar o caminho para que essa bênção venha, através de uma vida de obediência. E quando nós falamos em ser guiado por Deus, ser instruído por Deus, como diz aqui, ser ensinado, isso tem muito a ver com a vida de obediência diante do Senhor. Então, de maneira bem clara, eu entendo que a bênção de Deus em nós e também a proteção do Senhor são duas coisas que são completamente inseparáveis da disposição que nós devemos ter no sentido de ser guiado sempre por Ele. Vamos dizer isso? Diga comigo: a bênção de Deus e a sua proteção são duas coisas inseparáveis da guia do Espírito Santo em minha vida. Então veja, tenho certeza, os irmãos aqui do ministério, nós aqui nos aconselhamentos, nós deparamos com pessoas que em alguns momentos colhem, muitas vezes, produtos completamente amargos, por causa das suas decisões erradas, dos passos errados que dão, devido à falta de uma sábia direção da parte do Senhor. Agora, quando eu tenho a disposição de caminhar da guia de Deus, eu vou ter a proteção e a bênção dele. E já diz lá em Romanos capítulo 8, é tão forte quando diz assim: aqueles que são filhos de Deus, esses são guiados. Por quem? Pelo Espírito Santo. Agora, o que significa ser guiado? Significa não guiar a si próprio. Olha, e muitos males, muitas consequências negativas, ruins na vida de crentes vêm devido ao fato de eles quererem, na verdade, guiar e dirigir a sua própria vida.
Eu quero pedir que você abra lá no Salmo 23, porque esse salmo, dentro desse contexto de direcionamento, ele é muito importante para as nossas vidas. Então que fique bem assentado no teu espírito já de antemão, que a proteção e a bênção de Deus estão inseparavelmente ligadas à direção dele em nossa vida. Direção, por exemplo, nos nossos relacionamentos interpessoais. Como nós batemos na tecla aqui na casa, frisando sempre a questão dos relacionamentos. O cuidado com relacionamentos tóxicos. Sabia que o relacionamento com pessoas erradas pode trazer resultados errados? Alianças comerciais, alianças de trabalho, fora da direção do Senhor, fora da guia do Espírito Santo, pode trazer perdas, muitas vezes incalculáveis. Não são poucos irmãos em todos esses anos de caminhada com Deus que nos procuraram porque tiveram fortes derrotas na sua área econômica. Pessoas que de repente tiveram perdas financeiras, empresas que foram prejudicadas por causa de alianças erradas, alianças fora da direção do Senhor, alianças na qual o Espírito Santo não estava. E todas as vezes que nós caminhamos fora de uma aliança, fora de uma guia, nós não vamos poder experimentar o poder protetor de Deus. Quantos são pais aqui? Quem é pai percebe claramente que a proteção sobre o filho está exatamente ligado à disposição que ele tem no coração de obedecer a você pai e você mãe. Porque filhos, por exemplo, quando quebram princípios de autoridade dentro de casa e deixam de ouvir conselho de pai e mãe, a direção que um pai e uma mãe dá, eles acabam se arrebentando depois. É um princípio. E eu não me canso de dizer que todos aqueles que quebram um princípio, esse princípio pode quebrar ele lá na frente depois. Né? E a obediência ao Senhor, a guia do Espírito Santo, é um princípio importante para reger de fato as nossas vidas. Então, até mesmo os relacionamentos interpessoais, nós precisamos sim a proteção, a guia do Senhor. Queremos ser abençoados nos nossos negócios? Queremos fazer um negócio onde vamos ser bem-sucedidos? Vamos colocar diante do Senhor. Porque tem muitas pessoas, elas caminham pelos seus sentimentos. Eles fazem projetos que nascem na mente. Aí, vou colocar isso em oração diante de Deus. Só que quando leva, não é para buscar uma direção, uma confirmação. Já leva algo pronto. Eu vou agir assim, vai ser assim, assim, assim. É como chegar com um projeto, colocar diante de Deus. Senhor, assina aí o meu projeto. E não é assim. Você tem que consultar ao Senhor. Vamos lá para o Salmo 23. Declare comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Agora presta atenção: guia-me mansamente a águas tranquilas. Diga isso. Refrigera a minha alma. Guia-me, ou seja, dirige-me. Aonde? Nas veredas da justiça. Diga isso, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A mim me chama muita atenção já o verso 1. O Senhor é o meu pastor.
Aqui não diz que o Senhor é um pastor, não. O salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor. E isso dá um sentido a nós realmente de propriedade. E não somente isso, mas também de submissão. De se colocar debaixo da guia do Senhor, realmente tendo Ele como pastor, aquele que dirige de fato as nossas vidas. Se você observa todo esse salmo aqui, ele enfatiza duas coisas de maneira muito profunda, em muitos aspectos, como a bênção do Senhor vem a nós, e é um salmo de garantia de proteção. Mas eu creio que a chave aqui já está nos 2 primeiros versículos, quando diz: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, a autoridade, a direção dele, a instrução dele está sobre mim. Aí ele acrescenta: guia-me mansamente às águas tranquilas, guia-me nas veredas da tua justiça. Isso aqui para nós, amados, é muito importante, ser guiado. Pergunte ao seu vizinho: você sabe por que você precisa ser guiado pelo Senhor? Sabe o que eu responderia? Porque o Senhor conhece aquilo que eu não conheço. E Ele sabe muito bem o que está lá na frente. Se Ele coloca uma barreira, você está indo por um caminho que não é a vontade dEle, mas se você é guiado por Ele, Ele vai impedir que você esteja indo à frente. Porque o Senhor, na sua onisciência, Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe muito bem aquilo que está lá na frente. E o Senhor vê aquilo que você não vê. Andar fora da guia de Deus, fora da instrução dEle, fora de direção, é você andar segundo teus próprios olhos. Agora, nós temos que aprender a começar a olhar as coisas com os olhos de Deus, gente. Temos que começar a conhecer as coisas como Deus conhece. E Ele então, na sua onisciência, Ele conhece todas as coisas. E se eu faço dele o meu pastor, claro que Ele vai trazer a minha proteção, vai trazer segurança e não vai deixar realmente que eu venha cair em algum tipo de laço. Agora veja aqui, o Salmo, ele fala também que o Senhor tem duas coisas na sua mão: a tua vara e o que mais? E o teu cajado me consola. E sabe para que serve essas duas coisas? A vara é para disciplina, não só disciplina, mas proteção também. Porque não sei se você já viu como que um pastor de ovelhas trabalha. E é interessante porque Davi foi um pastor de ovelha, um pequeno rebanho lá no deserto. E ele apropriou muitas das suas experiências com ovelhas, trazendo para o campo do nosso cuidado em relação ao Senhor, o cuidado que Ele tem conosco. E o pastor lá em Israel, ele tinha em suas mãos duas coisas: tinha a vara e tinha um cajado. E para que servia a vara? Era um pau, uma vara comprida. Com aquela vara ele afugentava os inimigos que vinham, principalmente os lobos ferozes que vinham para destruir as ovelhas. Agora, para essa ovelha ser guardada dos lobos, o pastor tinha que estar ali, e com a vara na mão. Você sabia que há lobos cruéis que batalham contra a tua alma? Há lobos cruéis das trevas que não desejam realmente a nossa prosperidade, não desejam que nós estejamos caminhando, indo além. E há inimigos também. Pessoas. Quando Davi, não sei, naquele salmo maravilhoso que nós cantamos muitas vezes, como crescer os meus inimigos. Você acha que ele está falando só de inimigos espirituais? E ele acrescenta mais: como crescer meus inimigos, muitos querem o quê? Querem a minha derrota, querem a minha queda. Muitos se levantam para dizer, zombando: não há esperança para você em Deus. E quantas vezes pessoas podem se levantar de maneira contrária?
Agora, é o Senhor que nos protege dos nossos inimigos. Inimigos espirituais. E quanto aos inimigos pessoais, sabia que não há nada que você precise fazer? Se alguém se levanta te caluniando, se alguém vai te perseguir, se alguém vai tentar passar a perna em você, tentar passear, se você faz do Senhor o teu pastor, você pode dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor. Aleluia, o Senhor se levanta de fato como pastor, e Ele tem uma vara na mão, e é Ele que vai pelejar pelos teus inimigos. Agora, Davi também diz assim, que o teu cajado me consola, a vara e o cajado me consolam. Quem já viu um cajado? É uma vara longa, de madeira, com extremidade curva. E para que servia? Quando a ovelha estava se desgarrando, quem sabe indo para o penhasco, pastor no pescocinho dela, o Senhor deu um cajado na mão. Quem sabe pessoas passam momentos de obscuridade, momentos de perplexidade, vai esfriando na fé, alguns vão deixando até a congregação, vai se afastando do rebanho, mas o Senhor, como bom pastor, o que Ele faz? Vai lá com o cajado e puxa essa pessoa pé perto dele. Diga ao seu vizinho: em todos os momentos, o Senhor, que é o bom pastor, se você caminha debaixo da guia dele, Ele vai espantar todos os lobos cruéis que vêm, e não vai deixar você se perder, porque tem um cajado na mão para te resgatar novamente. Agora, a chave para experimentar tudo isso, onde que está? Já no início, no verso 1 e no 2. O Senhor é o meu pastor, guia-me aos pastos verdejantes, guia-me pelos caminhos da justiça. Pergunta ao seu vizinho: você quer ser guiado? Diga a ele: aquele que é guiado não se guia a si próprio. E de maneira linda, ele diz aqui, já no final: certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão. Quando? Em alguns momentos, em algumas ocasiões, não, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós podemos experimentar a manifestação da bênção e da misericórdia o tempo todo. Essas duas coisas têm que nos perseguir. Diga isso: a bondade e a misericórdia do Senhor tem que me perseguir. E quem é guiado por Deus, quem está instruído por Ele, quem busca a direção de Deus naquilo que vai fazer, é inevitável, ele vai experimentar essas duas coisas. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão. Sabe o que é seguir? Você vai ter sempre atrás de você te seguindo. Quantos querem que a misericórdia e a bondade siga a tua vida todos os dias? Tem o Senhor te dirigindo, te guiando. As pessoas hoje vêm buscando as coisas, muitas vezes até coisas tão insignificantes, mas a palavra de Deus dá uma chave para nós, lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E sabe por que muitas pessoas não têm as outras coisas? Porque não buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O nosso coração, amados, é muito enganoso, e as pessoas querem seguir o desejo sempre do seu coração. E aquilo que sai em nós, da nossa carne, no nosso egoísmo, na nossa mente, é totalmente contrário à vontade de Deus, gente.
Casamentos fora da vontade de Deus. Pessoas que se jogam em projetos ministeriais onde Deus não está. Eu guardo no meu coração a frase que o nosso chefe maior, o Peter Wagner, quando liderou a nossa rede de guerra espiritual por anos, ele sempre dizia: a pior coisa que pode acontecer em alguém é se envolver em um tipo de ministério, trabalhar nesse ministério e de repente saber que Deus não queria aquilo. Saber que Deus não está naquilo. Você já viu muitas vezes pastores frustrados? Pessoas que vão para fazer alguma coisa no reino lá na frente se frustram? Pessoa que talvez nunca foi chamado para aquilo. Só quando ele vai descobrir, já é tarde demais. Porque lá atrás ele não buscou a vontade de Deus. Não procurou ser guiado pelo Senhor. Diga uma vez comigo: aquele que é guiado não se guia. Por isso que as coisas não acontecem. Tem que estar no lugar certo, na vontade de Deus, sim, e a bênção do Senhor virá. Os resultados virão. Então isso é muito importante. Então esse salmo para nós aqui, ele é fundamental, mas é bem claro, você tem que experimentar de fato a guia do Senhor. Deixa eu falar algo para você aqui. Você sabia que as nossas decisões próprias, ainda que possa trazer influência em alguma direção, em alguma pessoa, mas não traz controle. Você não pode controlar. Quem é controlado por Deus, ele não controla as coisas. Vou dar um exemplo. Você quer entrar numa empresa. Você prepara ali, vê toda a tua experiência, prepara um bom currículo. Manda lá para o RH, para os recursos humanos. Você pode até ter uma influência sobre aquele currículo. Talvez até tentar exercer uma influência sobre aquela pessoa. Você quer aquele trabalho. Mas definitivamente, quem vai determinar se você vai trabalhar lá ou não? É você? É a pessoa lá do recursos humanos. Ou o diretor da empresa. Então, veja bem, amados. As minhas decisões, aquilo que eu penso, não pode determinar de maneira nenhuma o meu futuro. Quem vai determinar é o Senhor. É Deus. Eu tenho que depender dele, eu tenho que buscar. E quantas pessoas têm colhido resultados tão negativos? Porque não busca direção. Geralmente, quando procura um líder, um pastor, já aconteceram as coisas. Já veio o fruto errado de uma decisão errada, gente. O fruto ruim. Se tomasse uma postura de colocar em oração: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, tu estás nisso? Teria evitado uma série de coisas. Isso é muito importante. Há um texto aqui na palavra que ele me chama muito a atenção. E eu aprendi uma lição extraordinária aqui. Há dias atrás, até no encerramento da reunião aqui que a Rocio pregou, eu até falei sobre isso. Uma experiência que está lá em Atos capítulo 8. Porque trabalhando com a igreja do Senhor todos esses anos, eu vejo que algumas pessoas podem até receber uma direção de Deus, mas sempre ele quer uma explicação para aquilo. Mas por que isso? Por que aquilo? Gente, uma palavra que Deus nos dá para que seja obedecida é simplesmente obedecer. Porque a partir do momento que eu questiono e quero procurar entender isso, eu posso ter alguns problemas. Eu quero dar um exemplo aqui de Filipe, desse grande evangelista. Veja lá em Atos capítulo 8. Vamos ver alguns versículos aqui. Verso 26 em diante. Vamos até o 31. Você conhece aqui o contexto. Veja, Filipe era um diácono. Ele estava lá na igreja de Jerusalém. Ele era um homem de fé. Era um homem que conhecia Deus, temia Deus.
E foi estabelecido ali, então, pela primeira vez, alguns irmãos em Atos 6, que seria o quê? Diáconos. E esse homem fiel aqui, ele cresceu. A mensagem de última que peguei aqui: o seu talento ele não enterrou. É o tipo de pessoa que recebe 5 e multiplica, mais 5 tem 10. Recebe 2, multiplica, tem 4. Ele multiplicou o seu talento. Agora é levantado de maneira tão poderosa no capítulo 8. Aquele mesmo diácono agora um grande evangelista, para sacudir toda uma cidade. Ele vai para Samaria, começa a pregar o evangelho. As multidões começam a se converter. Se você ler o capítulo, você vê que havia muitos sinais. Diz ali que de muitos saíam demônios, né? Era um tempo tão tremendo. Tinha um mágico terrível na cidade. Esse mágico diz que pasmava as pessoas com os sinais. Chegava a dizer que ele era conhecido como o dedo de Deus, o poderoso, mas eram poderes de trevas. E esse mágico se converteu e começou a caminhar com Filipe. Foi batizado nas águas. Um avivamento tremendo. Em meio a esse avivamento, veja o que ocorre aqui. 26 em diante. No verso 26 diz que veio um anjo e falou com Filipe. Em meio a todo aquele mover, fogo caindo do céu, pessoas se convertendo, sendo batizadas. Quem sabe um mover bem acima do mover que vinha através da Herdebonk. E o anjo fala com ele. Olha a guia aqui, olha a direção do Espírito Santo através do anjo. Você vai ver que Filipe não questiona nada. O anjo diz assim: levanta-te, Filipe, e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Primeira coisa que ele poderia até questionar, mas eu estou aqui no mover, está acontecendo coisa tão tremenda, fogo caindo do céu, quanta gente é liberta. O Espírito Santo está mandando no deserto. O que você no deserto? Não tem nada. Ele não buscou nenhuma explicação. Talvez hoje, se fosse com algum, disse: mas Senhor, o que eu vou fazer? Me explique. Qual o motivo? Diga ao seu vizinho: obediência não está condicionado a explicações da parte de Deus. Porque muitas pessoas que receberam direcionamento quase perderam a bênção quando foram até as explicações. Naamã, leproso, general do exército sírio, mas leproso. E ele procura o profeta, e o profeta dá uma direção do Senhor, dá uma guia para ele. Você vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E ele começa a pedir uma explicação. Mas puxa, na minha cidade tem rios maiores, Farpar, tem outros rios. Por que nesse riachozinho? Quem foi para Israel conosco lá lembra. Quantos foram lá, foram batizados no Jordão, né? Um riozinho pequenininho. E foi exatamente ali que o profeta diz que Naamã deveria ser mergulhado. Agora veja, ele começa a questionar. E ainda estabeleceu um número, 7 vezes. 7 é número da perfeição, da plenitude. Mas 7 vezes não bastaria uma? A bênção da cura, a limpeza da sua lepra só veio quando ele literalmente cumpriu ipsis literi a direção que foi dada. Mas veja que ele se enche de explicações, querendo explicações por parte do profeta. Agora vem a palavra aqui: levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Ele levantou-se e foi.
Diga isso, ele levantou-se e foi. E não ficou perguntando, por quê? Por que isso, Senhor? Que direção é essa, Espírito Santo? E eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes. Ele era o mordomo-mor daquela mulher, da rainha, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Era uma espécie assim de ministro da economia. A função desse homem. E tinha ido a Jerusalém para adorar. E regressava e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Aí vem a segunda direção, Felipe. Disse o Espírito Santo a Felipe: chega até ele e assenta-te nesse carro. Você vê Felipe perguntando: por que, Senhor? O que tenho a ver eu com africano? Eu sendo judeu, o que tem a ver eu com etíope? Um povo lá descendente de maldição. Porque os etíopes são descendentes de Cuxi, um povo amaldiçoado. O que eu tenho a ver com ele? Mas ele não questionou. Diz aqui que simplesmente ele foi, se ajuntou a ele e viu que ele lia a palavra. Estava lendo lá a Bíblia. E diz que lia o profeta Isaías. Aí ele faz uma pergunta: se é africano, se é etíope, entendes porventura o que lês? Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se sentasse. Gente, quem escreveu o livro de Atos? Quem sabe quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Lucas era historiador? Lucas era evangelista? Lucas era um médico. E entre os escritores da Bíblia, por que o Senhor levanta justamente Lucas para escrever o livro de Atos? Os médicos, de certo modo, eles são muito meticulosos na sua profissão. São muito detalhistas. E você vê que o livro de Atos é um livro cheio de detalhes. E o Senhor, na sua sabedoria, dá inspiração para Lucas, um médico, escrever. E ele coloca aqui, se você ler todo o capítulo de Atos, ele coloca detalhes aqui que são muito importantes. E aqui, nesse capítulo 8, esse capítulo é rico em detalhes que Lucas declara aqui diante de nós. Agora veja, aquele africano não conhecia Deus, estava lendo ali o rolo de Isaías, justamente aquela passagem. Felipe estava lá num avivamento tremendo. Deus dá uma direção para ele, uma instrução, guia ele. Olha, deixe esse avivamento aqui e vai lá para o deserto. Ele não sabia o que ia encontrar no deserto, só sabia que era um deserto. Na mente dele, talvez, pensava: mas não tem ninguém lá, o que eu vou fazer lá? Mas não questionou. Aí encontra aquele etíope. E o Senhor falou com ele: agora vá lá até aquele carro. Ele ia saber se ele estava lendo lá o profeta Isaías ou não, mas ele simplesmente obedeceu e foi. Explicou a palavra a ele. Aquele etíope se converteu, recebeu Jesus, foi batizado de imediato. Começa ali a explicação de toda aquela direção que foi dada. Mas não toda a explicação. Foi só uma parte. Felipe viveu aqui na terra,
partiu para a glória somente com a parte da explicação de tudo aquilo que aconteceu. E hoje nós sabemos muito bem o que aquilo significa. Na Etiópia, dentro da África, ali no continente africano, tem países que são terríveis, fortes em feitiçaria. Nós passamos rapidamente pela Etiópia, né? Quando nós fomos lá a Israel. Porém, na Etiópia, em meio a tantos países, onde há tanta feitiçaria, na Etiópia há um cristianismo forte. Exatamente 66 milhões de pessoas na Etiópia professam ser crentes, cristãs. E o cristianismo chegou dentro da África, chegou dentro da Etiópia, bem antes de chegar nos países dentro da Europa, nos países onde o povo é de cor branca. Agora é interessante porque esses 6 milhões de cristãos, eles olham para o passado e eles dizem: nós temos um pai espiritual. Tem alguém que gerou tudo isso no decorrer dos anos das gerações. Sabe qual foi o primeiro cristão na Etiópia? Esse mordomo mor aqui da rainha de Candance. Agora, você imagina se Filipe tivesse questionado, pedido explicações e não fosse? 66 milhões de crentes não existiriam na Etiópia. Quem sabe seria um país completamente muçulmano, como são os outros países, Nigéria e outros do continente africano. Esse homem aqui, ele é honrado até o dia de hoje. Nos Estados Unidos, existem algumas igrejas que vale a pena você conhecer. De repente fazer uma viagem turística e conhecer alguns pontos. E uma das igrejas está lá no Arizona, em Phoenix. Essa igreja é muito interessante porque ela tem o seu santuário, um templo redondo, e tem alguns pastores conhecidos, já estiveram ministrando lá. Quem sabe um dia a gente vai lá para conhecer. E essa igreja redonda, então, no perímetro dela, circular, tem uma galeria com quadros e estatuetas, imagens de todos aqueles que foram pais da igreja, na história da igreja, que são de origem africana. E a primeira imagem que aparece em toda aquela galeria é a figura desse mordomo mor, porque ele desencadeou a salvação para dentro daquele país. Filipe morreu sem entender. Filipe morreu sem explicação. Levou só parte. Sabia que Deus queria levar aquele homem à conversão. Mas na mente dele jamais imaginaria que ali estaria uma semente para atingir toda uma nação. Para ter hoje exatamente 66 milhões de crentes ali. Diga ao seu vizinho: Filipe não questionou. Filipe não pediu explicação. Agora, o que nós vemos no dia a dia é que as pessoas querem explicação para tudo. De repente o pastor, o discipulador tem uma direção para ele que vem da parte do Senhor. Ele questiona. Ah, mas não é bem assim. A minha razão diz isso, a minha lógica diz isso. Dá uma cutucada ao seu vizinho e diga assim: não busque explicações. Vontade de Deus, direção de Deus, guia de Deus, não exige explicações. A Bíblia não traz tantos detalhes aqui, só diz simplesmente que aquele homem regressou lá para a Etiópia e Filipe regressou lá para Jerusalém, continuar a sua obra, e termina ponto.
Mas a história conta muita coisa acerca disso. A tua obediência hoje vai desatar algo para a eternidade. Peguei lá agora, em João Pessoa, Jonadab foi um homem. A história de Jonadab é tremenda. Lá em Jeremias capítulo 35. Ele se propôs a obedecer a Deus através de seu pai. Ele não sabia que lá na frente a nação ia entrar para apostasia. E essa apostasia teria um juízo sobre toda a nação de Israel. E Deus levanta Jeremias e diz assim: olha, os recabitas, que são descendentes de Jonadab, serão poupados quando não vai acontecer nada. Os outros, as outras famílias, as outras nações, haverá um juízo tremendo sobre eles, mas sobre os recabitas eles serão poupados. E também na descendência de Jonadab nunca mais haverá alguém que não esteja na presença do Senhor o ministrando. Agora, sabe o que Deus havia falado com Jonadab? Fala a seus filhos, a sua descendência, nunca morem em casas, vão morar sempre em tendas. Viverão no meio da nação como um povo nômade. Jamais coloque o produto da vida nas vossas bocas. Seriam como nazireus. Agora imagine se Jonadab começasse a se questionar: mas por que, Senhor? Todo mundo morando em boas casas, por que a gente vai morar em tenda? Por que não ter a nossa terra? Por que ser um povo nômade? Hoje aqui, amanhã lá. E se você vai a Israel hoje, os recabitas vivem exatamente dessa maneira, até o dia de hoje. Mas gerações abençoadas. Agora, imagine se Jonadab fosse buscar explicações. Mas por que, Senhor? Por que não podemos se dar o luxo de morar numa boa casa, num palácio? Por que morar em tenda? E desmancha, vai para outro lugar. Por que não podemos experimentar o fruto da vida? Diga uma vez mais seu vizinho: direção de Deus, revelação da vontade de Deus, não é para ser questionado. Diga assim: você não precisa de explicações. Guarde algo, tenho certeza. Se você obedece, sem procurar a explicação de qual razão, quem sabe lá na frente, até antes mesmo do dia da tua morte, você vai saber o porquê. Ou se você partir não sabendo, a tua descendência vai saber porquê você teve que obedecer lá atrás. Vai saber por que você teve que obedecer a uma direção que foi dada por Deus. Eu quero encerrar aqui esse tempo de meditação dando a você 4 caminhos para você ter realmente a direção da vontade de Deus para a tua vida. Que você pode perguntar: mas apóstolo, como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para mim? Né? De maneira prática, como eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? Eu reconheço 4 princípios bem básicos. O primeiro deles, que para mim é o mais importante, a Bíblia. É aquilo que você tem nas mãos aí, instalado no teu celular. É a tua Bíblia que você tem que ler lá na tua casa. Por quê? A maior fonte de direção, a maior fonte de guia para as nossas vidas é a palavra de Deus, é a Bíblia. E é exatamente o que muitas pessoas deixam de ler e de meditar. E de pautar a sua vida em cima da palavra. Tem pessoas, tem muitas dificuldades na área econômica, não sabe como investir, não sabe como administrar. Eu quero fazer um bom curso aí.
Quem sabe o curso de coach aí para mexer com as minhas finanças. Ah, aquele homem lá, puxa, o masterclass no assunto, vou procurar ele. Diga ao seu vizinho, você não precisa procurar essas coisas. Diga-lhe, você já tem um manual nas suas mãos, que é a palavra de Deus. No cura de finanças, 30 pecados, 30 desajustes que alguém pode cometer na área de finanças, que traz ataduras na área econômica. Aí tivemos aqui a questão da educação financeira por princípios da palavra. Onde trabalhamos em cima de princípios. Crentes endividados. Demos aqui numa ministração 11 passos como se libertar das dívidas. Agora, de onde tiramos isso? Da palavra de Deus. Para tudo na nossa vida, a palavra de Deus é a resposta. Abra lá em Josué, capítulo 1 e verso 8. Um texto bem conhecido nosso aqui já. Coloca o texto lá. Não afaste da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele quando? Dia e noite. Para que tenhas cuidado de obedecer a tudo quanto nele está escrito. Assim fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Colocando a palavra de Deus, amados, em todos os momentos da nossa vida, em nossa direção. Isso é fundamental. Diga ao seu vizinho, a Bíblia, a palavra de Deus, é a principal maneira pela qual Deus pode dirigir a tua vida. Aí virá proteção e bênção. Faça uma pergunta. Quantas horas por dia ou quantos minutos você lê a Bíblia? No início do ano aqui, sempre é dado o que? Um programa de leitura bíblica. O que deve ser feito com esse programa de leitura? Ler. As pessoas hoje estão mais ligadas em Netflix, conhecem todos os personagens daquela série. Aí você pergunta, quem foi Joquebed? Não sabe quem é. Qual era o nome da mãe de Timóteo, da avó? Ah, não sei. Você fala algum nome na Bíblia? Não sei. Fala lá o nome dos espias que foram na terra e voltaram com um relatório totalmente diferente. Você fala os nomes, sim, nunca vi nem mais gordo nem mais magro. E está lá, declarado na palavra de Deus o nome deles. O livro de Números registra isso bem claro. Diz ao seu vizinho, você precisa voltar a ler a palavra. Gente, eu vejo muitos segmentos, para eles avivamento é barulho, é zoeira. Que é avivamento? Estude os avivamentos na Bíblia. Pessoas se arrependendo, pessoas se convertendo, Atos 8. Você pega avivamento lá nos dias de Neemias, o dia inteiro chorando, confessando pecados. Nos dias de Esdras, arrependimento. Gente, isso é um avivamento tremendo. O avivamento que Ezequias trouxe na nação. Adoração contínua. Gente, Páscoa, fora dos regulamentos. Festa da Páscoa era 7 dias. Sabe quantos dias eles fizeram festa de Páscoa adorando a Deus? 14. Fora de regulamento, fora de lei. Por cada presença de Deus que estava ali. Avivamentos. A ênfase estava ali na palavra de Deus. Esdras fez um púlpito, pregou a palavra. Neemias, palavra. Ezequias, rei Asa, chamou o povo para o temor à palavra de Deus. Diga ao seu vizinho, avivamento não é barulho, é volta à palavra.
Porque antes de um grande avivamento, sabe o que é necessário? Primeiramente um grande abibliamento. Tem que ser levado para a Bíblia. Você vê tantos barulhos segmentos com tanto barulho, mas quantos escândalos depois, gente? Cadê o avivamento? Sem arrependimento. Áreas de pecado completamente oculto. E quando vem à tona, Satanás usa a mídia para escancarar ainda mais. Deus quer trazer no tempo final um genuíno avivamento. E eu já citei quantas vezes aqui na casa, diz o salmista: o meu coração incendeu-se, dentro de mim acendeu um fogo. Quando? Quando eu meditava na tua palavra. Diga ao seu vizinho: avivamento sem revelação da palavra, avivamento sem arrependimento, é barulho. E é o que mais tem por aí. Pessoa que deixa de caminhar pela revelação, pela meditação da palavra, ela caminha por seus sentimentos, por suas emoções. Quer ver algo muito errado que as pessoas falam? Estou sentindo no coração de não fazer isso. Sabe, senti no coração de não ir no culto hoje. Hoje tem jogo, acho que vai estar tudo lotado lá. Estou sentindo no coração de não ir. Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Gente, sentimentos são enganosos. Sabe o que é mais enganoso do que todas as coisas na face da terra? Você vai dizer: o diabo. Não, é isso que Jeremias diz. Enganoso é o que? O coração do homem, mais que todas as coisas. Vamos mudar um pouquinho aqui? Diga assim: enganoso é o meu coração, mais que todas as coisas. E o nosso coração, os nossos sentimentos podem nos enganar, gente. Se eu ando pelos meus sentimentos e não pela palavra, não pela guia do bom pastor, não pela direção dele, eu posso errar. Errar e redondamente. Abra lá em Hebreus 4:12, passagem bem conhecida nossa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas e intenções do coração. Diga isso: a palavra de Deus é como uma espada afiada, que separa a minha alma do espírito, e ela pode discernir as intenções do meu coração. Diga ao seu vizinho: nas igrejas, gente, você encontra hoje, infelizmente, pessoas que são até no 4º, 5º casamento. Alguns já estão quase alcançando a samaritana, e alguns já até ultrapassando. Aí, sabe o que a pessoa diz? Eu rompi aquele relacionamento, acabou aquele casamento, porque eu segui o meu coração. O meu coração diz outra coisa, não era aquela pessoa, essa outra. Mas a palavra de Deus não é isso que fala. Nesse momento, você vê que ela deixa as orientações da palavra e vai seguir o quê? O seu coração. Eu ainda mereço ser feliz. Vou seguir o que determina o meu coração. Não, gente. Você vai seguir o que determina a palavra de Deus. Diga ao seu vizinho: cuidado com o teu coração, porque ele é enganoso mais que todas as coisas. Então o texto está dizendo aqui que a palavra de Deus é ela que divide a minha alma do espírito. Amados, não pode haver contaminação. Eu não posso deixar que o meu espírito seja contaminado pelas más insinuações, os maus sentimentos lá da minha alma. Porque quando a Bíblia fala coração, nesse aspecto, está falando acerca da alma.
tocantes almáticos. Vou falar uma verdade para você. Tem pessoas que querem dirigir a sua vida, muitas vezes pelas emoções que podem vir até de uma canção. Uma canção que é cantada na igreja. Nem todas as canções são inspiradas por Deus, gente. E ela, então, emocionada, sua alma sendo tocada por aquela melodia, ela toma, de repente, então, decisões baseadas no sentimento que veio pela música e não pela palavra de Deus. Disse o vizinho: música, letra de música, não é a palavra expressa de Deus. Pois eu não posso me dirigir por uma música. E vamos e venhamos. Entre essas, tem músicas cristãs que leva a pessoa mais a um estado de depressão do que outra coisa. Os acordes de uma melodia, de uma canção, vai tocar na alma da pessoa. As músicas que a pessoa que escreveu, ela expressa o seu sentimento de depressão naquela canção. E a pessoa fica ouvindo. A mente dela vai sendo programada por aquilo. Os sentimentos vão sendo contaminados. E ela pode tomar um rumo na vida dela, pode tomar uma direção baseado nos acordes daquela música. E alguns eles vão contra a palavra de Deus. Diga comigo: palavra de Deus é o primeiro canal para eu filtrar os meus sentimentos, para ver se eles estão alinhados com Deus. O primeiro canal para a gente ter a revelação de qual a vontade de Deus. Em segundo lugar, consulte a liderança da igreja. Veja lá em Hebreus 3:17. Obedecei a vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. E nós vivemos, como você falou há pouco, um tempo perigoso. São tempos difíceis. Porque hoje as redes sociais, a internet, as plataformas digitais, YouTube, outros canais, a Deezer, Spotify, você encontra a maior variedade de pregações, a maior variedade de mestres pregando. Alguns deles excelentes, é bom, traz edificação, mas em meio a eles tem alguns que são nocivos. Você não pode pautar uma direção na tua vida por alguma coisa que você vê na internet. Porque alguns desses mestres nocivos trazem algumas direções que são completamente daninhas, que vai impedir alguém de chegar ao cumprimento do propósito de Deus, vai retardar talvez um processo que Deus quer fazer na vida dele. Ele ouve nesses mestres, e ao invés de avançar, ele vai retroceder cada vez mais. Geralmente esses mestres, eles não têm responsabilidade por aquilo que falam. Nem te conhecem, nem você conhece ele direito. Agora, quem lidera a tua vida, quem te discipula, quem te ministra, quem você ouve, basicamente toda semana, o mês todo, eles conhecem a tua vida. E é eles que podem orientar. Um mestre está pregando, sai do seu estúdio, fecha a Bíblia, vira as coisas e vai embora. Eu vou pregar em muitas igrejas, em muitos lugares. É uma bênção, tem alguns ensinos ali profundos, as pessoas são edificadas. Mas geralmente domingo de manhã, domingo à noite eu termino, vou para um hotel, vou para algum lugar dormir, no dia de manhã pego um avião e vou embora. Ou algumas vezes
No próprio dia termino de pregar, vou para o aeroporto e vou embora. Agora, essas pessoas têm líderes, têm pastores que estão sobre eles. Quem vai orientar, quem vai guiá-los, não sou eu. A minha palavra pode trazer instrução ali, pode edificar, mas eles têm guias a quem eles têm que obedecer. Então você vê pela internet lá, o ministro fala isso, fala aquilo outro, pessoas seguem, depois tem tanta confusão. Aí a liderança tem que vir, tirar os carrapichos, arrancar as flechas, as setas, porque a pessoa foi totalmente setada por ensinos negativos. Vou dar um exemplo. Claro, um dos grandes perigos em nossos dias, igrejas cristãs se tornarem grupos judaizantes. Tem pastores, não pregam mais a Bíblia, gente. Você não vê a Bíblia no púlpito. Tem a Torá. Tem líderes hoje de igreja, sabe o que eles estão querendo fazer? Costurar o véu do templo que já foi rasgado lá no sacrifício da cruz. É como se você pegasse a carta dos hebreus, rasgasse e jogasse fora. Porque eles batem em cima da tecla de que aquelas coisas têm que ser celebradas. Eu dei um exemplo aqui acerca lá de resgate de primogênito, né? Essa hora por libertação, você me deram oferta de R$1.500, que é o resgate do primogênito, é o preço de um cordeiro. Aparece uma vez na Bíblia, uma vez, a questão de resgate de primogenitura, e nunca mais aparece, e num tempo muito específico para completar o número dos sacerdotes. E as pessoas viajam na maionese, gente, e traz isso como ensino. Aí vem curso sobre isso, e tem muita gente, vai até cheio de confusão, gente. Tem pessoas aí do Brasil todo, mandam para mim, do Brasil todo, mandam mensagens aqui, querendo informação. Está certo isso, está certo aquilo. Eu posso fazer resgate e primogenitura com um filho adotivo. Gente, coisa que é totalmente fora da Bíblia. Diga ao seu vizinho, Deus colocou sobre você pastores, líderes que podem trazer a revelação da palavra de Deus sobre a tua vida. E pode saber, essa pessoa não tem responsabilidade por você. Sabe quem tem responsabilidade? Aqueles os quais Deus colocou por liderança sobre a tua vida. A Bíblia é bem clara, lá em Atos diz, pastoreai o rebanho que está entre vós. Então quando alguém me procura, diz, não, eu não sou pastor teu, você procura a tua liderança. E nesses lugares ali a gente vai como um apóstolo, como um profeta, um mestre, para ensinar a palavra. Termina, eu viro as costas, vou embora. E durante a semana, sinceramente, irmão, a maioria das vezes eu nem lembro mais o que preguei lá. É verdade, porque em alguns lugares, às vezes eu dou uma palavra na hora, aí, como se conectasse com você, um ministro, vou embora, aí fico lá tempo, apareço, aquele dia que você ministrou aquilo, aconteceu isso, você trouxe uma palavra profética para mim. Quando? Qual que era? Nem lembro. Diga ao seu vizinho, ouça e honre aqueles que Deus colocou sobre a tua vida. Terceiro lugar, então, primeiro a palavra de Deus, segundo a liderança que Deus põe sobre nós, pastores. Terceiro lugar, reconheça os ministérios lá de Efésios capítulo 4 e 11. Deus colocou na igreja primeiramente apóstolos, profetas, daí tem mais, que mais? Mestres, pastores, evangelistas, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos.
E logo, logo nós vamos ter aí já os estudos. 10 pessoas já me procuraram, querem participar lá sobre o despertar da Igreja Apostólica. Nós vamos trabalhar muito em cima disso. Então, é muito importante você reconhecer esses ministérios, porque vão alinhar você. Olha, tem pessoas preciosas, gente, com chamado, com talentos, fazendo coisas que poderiam engrandecer tanto o reino de Deus, mas elas são completamente perdidas. Por quê? Falta de alinhamento. Um alinhamento correto apostolicamente falando e profeticamente falando. Agora no Sil, sei lá, veio uma moça ali, era artista antes, cantora de forró, super conhecida naquelas regiões lá, conhecida no Brasil, aí por televisão, tudo. E ela se converteu já há algum tempo. E eu vi que no coração dela queima a questão do evangelismo, ganhar pessoas. Aí ela, por si só, sem um direcionamento, fez um projeto lá, ir de pegar o evangelho, vai começar a desenvolver. Eu vi tanto gás nela, faltando uma coisa somente: alguém para conduzi-la, para orientá-la, para alinhá-la profeticamente. Aí eu vejo, puxa, se essa pessoa cai em um ministério profético e apostólico, é uma pessoa que vai produzir no reino de maneira tremenda, gente. Tem pessoas simplesmente precisando de um alinhamento. E Deus coloca, então, apóstolos e profetas na igreja como se tivesse em mãos o fio de prumo para colocar realmente no prumo. Então não é à toa que 1 Coríntios 12, 28 diz que colocou Deus na igreja primeiramente apóstolos e profetas. Não é à toa que está lá em Efésios 2, quando diz que a igreja é fundamentada no fundamento lançado por apóstolos e profetas. Paulo diz, eu como apóstolo lancei como um arquiteto o fundamento, e outro vem e edifica sobre ele. Então isso é fundamental. Muitas vezes esses alinhamentos são a voz de Deus para as pessoas. E glória a Deus que a gente conhece algumas pessoas aqui da casa que chegou, olha, a minha vida econômica, espiritualmente, muita coisa na minha vida estava completamente desalinhada. A partir do momento que comecei a receber alinhamentos aqui, as coisas mudaram. As coisas estão fluindo, estou conseguindo caminhar. Pessoas muitas vezes com tantos problemas na área econômica, glória a Deus, hoje tem suas propriedades, compraram imóvel. Pessoas que conseguem até poupar agora, tem até uma aplicação. Antes não tinha porquê, estavam completamente desordenados. Diga ao seu vizinho, uma ordenação, um alinhamento dentro de um aspecto profético e apostólico pode ser a voz do Senhor para alguém, e Ele coloca a vida no prumo. E em quarto lugar, e com isso termino, palavras proféticas. Essa questão ainda, voltando um pouquinho, de reconhecer os ministérios, gente, apóstolo e profeta, é muito importante. Veja, na internet hoje tem muitos evangelistas pregando. Qual a função do evangelista? É ganhar pessoas. Mas eles conseguem muitas vezes doutrinar e discipular? Não. Eu conheço nacionalmente um grande evangelista. Trabalha com tendas. Ganha muita gente para Jesus. Só que ele vai querer pastorear depois essas vidas. Ele faz que nem avestruz. Sabe o que a avestruz faz? O avestruz, a avestruz, né? Não o macho, mas a fêmea, bota ovos, choca. Quando nasce lá as avezinhos, avestruz pequenininho, dali alguns dias ela vai lá, começa a pisar em cima deles e matar todos. E são pouquinhos que sobrevivem. E tem evangelista que faz isso, gente. Ganha pessoas para Jesus, bebezinho em Cristo, aí vai querer ensinar. Ensina coisas erradas, que acabam sendo tóxicas. Em Porto Rico, um evangelista tremendo, gente. Eu mesmo fui abençoado por mensagem desse irmão.
O irmão chamado Ive Ávila. As revistas dele, os relatos de milagres, fotos, dente de ouro em abundância. Movia os céus, gente. Curas, milagres. Mas de repente quer ser mestre. Tem os ensinos. E ensinou para todo o povo do ministério dele, há anos atrás. Televisão é do diabo. Não pode ter em casa. E aí as fotos na revista dele, todos os irmãos da igreja do ministério jogando os aparelhos de TV no rio. Imagina a poluição no rio. Mas todo mundo em massa. Falta sabedoria. Se tivesse alinhado com o apóstolo, o mestre, não aconteceria isso. Passou alguns anos sabendo que ele estava? Dirigindo a rede de televisão, com programas de cura pela TV, gente. E ainda bem que alguns reconhecem, vão e pedem perdão. Número 4. Palavras de profecia. Claro que toda palavra profética ela tem que ser filtrada pela palavra de Deus. Deus nunca vai dar uma palavra profética que venha contrariar uma direção de Deus. Por exemplo, profecia para a pessoa não dizimar. Assim diz o Espírito Santo, teu casamento não foi no Senhor, porque aquela pessoa estava na feitiçaria. Rompa e case com fulano de tal que teme a Deus. São coisas que vêm e ferem a palavra de Deus, gente. Deus pode usar visões, sonhos, impulsos, manifestações angelicais, mas vamos trazer aqui para a palavra de Deus. Eu tenho assim um filtro já no meu espírito por anos. Quando alguém traz uma palavra profética para mim, principalmente dando alguma direção, eu guardo, anoto, algumas anoto. Espero vir pelo menos mais uma confirmação por alguém. Porque a Bíblia diz que pela boca de 2 testemunhas, toda palavra será confirmada. No último domingo que eu preguei aqui, Deus colocou alguma coisa aqui na direção do Marcos aqui. Ele veio aqui, pediu oração, Deus colocou uma impressão, ele falou, olha, é interessante que lá nos Estados Unidos, né, alguém chegou para ele, profetizou, trouxe uma palavra na mesma direção. Por quê? O testemunho de 2 é verdadeiro. Então eu quero ouvir pelo menos mais uma palavra naquela direção. E é um princípio que você pode colocar aí. E muitas vezes a voz de Deus está vindo por uma palavra profética, através de alguém. É uma direção, é uma guia para você. Ouça os profetas do Senhor e prosperareis. Diga comigo, há 4 caminhos para eu identificar a direção, a guia do Espírito sobre a minha vida. Diga comigo, número 1, a palavra de Deus. Número 2, os guias, os líderes que Deus coloca sobre a minha vida. Diga, 3º lugar, um correto alinhamento apostólico e profético. 4º lugar, as profecias, as palavras proféticas que vêm do Senhor. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Talvez em tua vida algumas coisas não deram certo. Alguns projetos que no teu coração, no teu sentimento, era de Deus. Você empreendeu, mas não levou a você a lugar nenhum. Não deu o resultado que você desejava. É bem provável que isso foi simplesmente fora de uma direção de Deus. É como Isaías fala. Tem pessoas lá que dão a luz, entre aspas, a coisa do sentimento. Já viu pessoas muitas vezes que têm gravidez imaginária?
acham que estão grávidas, ela sustenta na mente dela, a mente já está grávida, vai dar nenê. E não vem nada. Isaías fala sobre isso. Tem alguns, como uma mulher que age assim, são pessoas que geram projetos da mente e que não veio do Senhor. Nunca foi concebido pela vontade do Senhor aquilo. Nunca vai nascer. Como diz ali, dá luz ao vento. E eu e você não podemos dar luz ao vento. Os projetos que nascem no coração de Deus se estabelecerão. Agora, projeto que vem pelo meu sentimento, por aquilo que eu quero, quem sabe nunca vai sair do papel. Quem sabe algumas coisas não deram certas a você, porque faltou realmente a manifestação da direção do Senhor, da guia. Que nessa noite você possa dizer: o Senhor é o meu pastor. Não, o Senhor é um pastor. Não, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me, leva-me, dirige-me às águas tranquilas. Guia-me pelos caminhos da justiça. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua disciplina, para me manter no caminho certo, para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Como diz lá em Isaías: e ouvirá uma voz por detrás de ti, dizendo: esse é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Assim seremos bem-sucedidos. Senhor, eu estou tendo essa percepção. É da tua vontade? Tem um pouco de dúvida? Procura a liderança. Me ajuda a orar. Eu quero discernir melhor isso. Estou sendo direcionado aqui a algo, a um ramo novo. Quero estabelecer algo. Me ajude a orar. Vamos estar no coração de Deus. É vontade do Senhor? Ou é simplesmente o meu sentimento? E vem claro a vontade do Senhor. As coisas começam a fluir. Começa tudo certo, gente. Paulo desejou, certa vez, ir para um lugar. Diz ele: queríamos ir para a Bitínia. E o Espírito Santo disse: não. E depois, para ir para Macedônia, aparece numa visão o anjo do Senhor: vem cá, passa a Macedônia, nos ajuda. Gente, eu recebo inúmeros convites. Algum estou lendo a mensagem ou o telefone, o Espírito Santo já está dizendo comigo não. E eu tenho que ser sincero para a pessoa: olha, eu coloquei diante do Senhor, o Espírito Santo disse não. Porque eu não ando por convite, eu ando por envio. Eu vou do Senhor, diz para ir. Por exemplo, 16 anos indo todo mês de janeiro Nova Aliança, mas ali o Espírito Santo colocou para cooperar, para estar com eles. São pessoas que foram impactadas aqui no Sil, se gerou aquela igreja através de uma vinda aqui, gente. E foram tão além, jamais imaginaria que aconteceria isso. Mais de 100 igrejas hoje. Só Imperadores 26. Em quantas nações nós temos ido? Obedecer sem questionar. Porque o pastor de lá, ele veio batista, voltou renovado, foi expulso da igreja batista, mas não questionou. Sinto que a gente tem um compromisso, temos uma aliança, sim, por isso nós vamos. Tem lugares que eu simplesmente disse: olha, o Espírito Santo não sinalizou, eu não devo ir aí. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Nunca é tarde para se arrepender diante de Deus. E uma das coisas maravilhosas que eu vejo em Deus, que a pessoa erra, vem essas colheitas. O Senhor é tão misericordioso, pode amenizar o impacto aí da colheita.
e amenizar a dor. Porque o Senhor tem uma vara na mão, mas tem um cajado para puxar. Opa, meu filho, vem. Não é aí o caminho. Vem para perto de mim. Haverá um novo tempo, haverá um tempo de restituição. Vamos adorar um pouquinho aqui. Depois quero orar com você. Talvez nessa noite você tenha que se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, errei. O Senhor não estava naquilo. Eu segui o meu coração, eu segui o meu sentimento. Mas Senhor, eu quero voltar a Ti hoje, de todo o coração. Nós queremos ter uma oração aqui com as pessoas, em nome de Jesus.